Oi pessoal, eu sou Mauro Rodrigues, economista do Porquê, e hoje a gente está começando mais uma fase do Economia Tudo. Nessa nova fase, a gente seleciona 3 a 4 temas que rolaram durante a semana para falar aqui. E o primeiro não dá para fugir do que está rolando, né? Que são esses contingenciamentos ou cortes na educação. Eu achei muito legal as pessoas se movimentarem pela educação no Brasil. Isso é uma coisa diferente, a gente não via isso há muito tempo. Mas é importante colocar em perspectiva. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil tem uma crise fiscal enorme e boa parte disso tem a ver com Previdência. Então por isso que é importante ter a reforma da Previdência. O crescimento do gasto com Previdência está apertando todo o resto. E Previdência é uma coisa que é obrigatória e aperta todos os gastos que não são obrigatórios, que é chamada parte discricionária. O corte que está sendo feito aqui é na parte discricionária da educação. Então, fala-se tanto em 30% de corte, mas é 30% sobre a parte discricionária, o que no fim dá mais ou menos 3,5%. Na verdade, cortes já vem acontecendo, esse não é o maior deles, mas provavelmente agora não tem muita margem, então as universidades vão sofrer bastante. Quando foram anunciados esses cortes, o ministro da Educação chegou a falar em cortar 30% de algumas universidades, em particular aquelas que estariam fazendo balbúrdia. Isso é uma coisa muito estranha. A gente pensar em dinheiro público precisa ter critério para como vai alocar esse dinheiro público. E alguém está fazendo balbúrdia ou não parece um critério razoável. Isso aí gerou uma insatisfação da sociedade e com razão. No fim das contas não era bem assim, era um corte meio que para todo mundo e 30% não era 30% do orçamento das universidades. A parte obrigatória, que é o principal, que é basicamente salários de professores e funcionários e aposentadorias, essa o governo não pode cortar, ele é obrigado a fazer por lei. Então por isso que não é 30% no final, é 30% de uma parte com uma parte menor. Mas mesmo assim é coisa pra caramba. Mas, repetindo, esse não é o primeiro corte. Esses cortes estão ocorrendo desde ali do começo de 2015, em boa parte porque o dinheiro acabou e a parte obrigatória dos gastos no Brasil está pressionando o resto. Então está tendo corte em tudo o que o governo consegue cortar. O presidente Bolsonaro chegou a falar que esses cortes eram para liberar dinheiro para a educação básica. Esse é um debate importante, é uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro de que o Brasil gastaria mais com educação básica e menos com educação universitária. Ainda que seja um debate relevante, não é isso que está acontecendo. Se esse fosse o caso, ele teria que liberar esse dinheiro para estados e municípios, que é onde está a maior parte do investimento em educação básica. Então, ainda que no discurso isso faça um certo sentido, e é um debate que a gente precisa ter no Brasil, quanto que a gente vai investir em educação básica vis-à-vis educação universitária, não é o que está acontecendo aqui. Isso está sendo feito de maneira bastante atropelada. O Brasil gasta bastante educação universitária na comparação com educação básica. Lógico que por aluno vai gastar mais com educação universitária, o aluno universitário é mais caro, não tem jeito. Mas o problema é a proporção, a desproporção é muito grande. Então é um debate que a gente tem que ter mesmo. Só que ele não está sendo feito de maneira organizada. A gente vai querer mudar esse perfil, mas no caso o presidente Bolsonaro motivou dessa forma, era uma promessa de campanha dele, mas não é o que está acontecendo. Essa discussão de educação meio que encobriu todo o resto, né? Pouca gente está prestando atenção em outros assuntos, mas tem outros assuntos super relevantes acontecendo, né? Então o presidente Bolsonaro essa semana falou sobre imposto de renda. Diz que vai pedir ao ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, para que reajustasse as faixas, né, do imposto de renda. O imposto de renda é baseado em faixas, tá? Então deixa eu olhar aqui as faixas. Então dependendo da faixa que o teu salário cai, você paga mais ou menos imposto. Então, por exemplo, tem uma faixa 2 aqui, que vai de mais ou menos R$ 1.900 até mais ou menos R$ 2.800, é 7,5% a alíquota. Só que você não paga 7,5% em cima do teu salário, você paga 7,5% em cima de quanto do teu salário excede a alíquota. Tá? Então, por exemplo, se o meu salário é R$ 2.500 por mês, eu vou pagar 7,5% em cima da diferença entre 2.500 e 1.903, mais ou menos, que é o começo da faixa. Isso implica que quanto mais longe você está do limite inferior da faixa, mais imposto você paga. O que acontece quando as faixas não são ajustadas pela inflação? Aí aumenta o imposto que as pessoas pagam. Por quê? Suponha que a inflação no ano foi 4%. Tá? E o teu patrão te deu um aumento de 4% para compensar a inflação. Então o que aconteceu no fim das contas? Você está com o mesmo padrão de compra, porque o teu salário aumentou 4%, mas as coisas que você compra também aumentaram mais ou menos 4%. Então você está mais ou menos elas por elas. Só que, como o governo não reajustou as faixas do imposto de renda, o teu salário aumentou 4%, ele ficou mais longe da faixa, do limite inferior da faixa.
Então a quantidade de imposto que você está pagando aumentou. Então toda vez que o governo faz isso, ele não reajusta as faixas de acordo com a inflação, ele está efetivamente cobrando mais imposto da população. E é um imposto meio disfarçado, porque ninguém percebe. Então toda vez que o governo quer cobrar mais imposto, ele tem que ir lá no Congresso e pedir, olha, eu quero mexer no imposto. E aí fica claro para a sociedade. Desse jeito não, ele simplesmente não mexe na faixa, e não mexe-se há muito tempo, né? O presidente Bolsonaro está pedindo aí pro ministro da Fazenda para reajustar as faixas pela inflação. Desse jeito o negócio fica mais transparente mesmo. Então, eu acho que ele está certo, mas isso não quer dizer que não tem impacto mexer nessas faixas. Se o governo mexer nas faixas, ele vai estar abrindo mão de receita. E a gente está numa situação, uma pindaíba dura. Então, a questão é, vai arrecadar menos imposto daqui? Vai tirar da onde? Essa é a discussão que a gente tem que ter. Pode ser até pior, e pode ser que ele tenha que colocar um imposto em outro lugar, que é um imposto ainda pior, por exemplo, imposto sobre consumo, que é um imposto que prejudica ainda mais os pobres. Isso aqui, o imposto de renda, quando a gente está falando, a maior parte das pessoas não é afetada por isso. Principalmente a faixa mais pobre, porque a maior parte das pessoas é isenta. Tá? Então o que a gente está falando de impacto aqui é impacto basicamente em classe média. Os super ricos também não são afetados. Porque os super ricos estão na última faixa lá e não faz muita diferença para eles. Eu, pessoalmente, sou favorável a ajustar as faixas para dar mais transparência ao imposto. Mas é preciso entender que isso aí também tem custos. O presidente Bolsonaro também mencionou uma outra coisa, que aí eu acho realmente problemática. Tá? Quando você vai pagar imposto de renda, você tem as deduções. Tá? Então você pode deduzir gastos com saúde e educação. E o que isso aí faz? Isso de novo é bom para a classe média que paga imposto de renda. Só que o governo precisa de dinheiro ainda assim. Então você basicamente está pedindo para o resto da sociedade financiar parte da tua saúde e educação privada. Tá? Os mais pobres, pouca diferença, porque eles usam mais serviço público. Se você mexer nesses limites, se você deixar que as pessoas deduzam ainda mais, você está aumentando ainda mais esse efeito. Você está tirando ainda mais o imposto que as pessoas pagam e está convidando a sociedade a bancar ainda mais a saúde e educação dessas pessoas que estão na parte mais rica da distribuição de renda. Interessante é que o presidente falou isso, só que o ministro da Fazenda está indo no sentido contrário. Ele está falando que tem que acabar com as deduções, o que eu realmente aprovo. Eu sou super favorável, porque acho que as deduções, no fim das contas, elas tiram receita do governo e elas atuam de maneira regressiva. Bom, pessoal, para a gente terminar esse episódio, eu vou falar dos meus assuntos preferidos, que é economia e Game of Thrones, como vocês podem ver pela minha camiseta. Para quem não conhece a série, ela basicamente se parece muito com a Europa medieval. E a diferença em relação à Europa medieval, primeiro, tem dragões e os White Walkers, que são como se fossem zumbis gelados. O que tem de diferente no continente, que onde se passa, o continente ficcional onde se passa a história, que se chama Westeros, é que Westeros está daquele jeito há uns 8 mil anos. Há 8 mil anos, Westeros é igualzinho. Então, basicamente, é uma economia estagnada. Uma economia pobre, desigual, super hierárquica. O poder e o dinheiro estão na mão de algumas famílias. Né? E o resto é um monte de gente pobre e analfabeta. Em economia, essa situação que a gente chama de armadilha malthusiana. Basicamente é uma tentativa de entender por que a sociedade no mundo foi pobre e estagnada durante milhares de anos. Mais recentemente, nos últimos 200 anos, a gente saiu daquela situação. Então a gente observa crescimento de renda per capita, né? As pessoas saíram do campo e foram para as cidades, a economia virou industrial e depois a economia de serviços e não mais uma economia agrária. Então o mundo mudou muito, o mundo melhorou muito ali depois da Revolução Industrial. Só pensar numa sociedade industrial, o que tem a ver com crescimento e desenvolvimento econômico? É inovação. Inovação é criação de produto novo, melhora de processo que aumenta a produtividade. Isso no mundo industrial é remunerado. Quem descobre uma técnica nova ganha dinheiro com isso, ganha prestígio com isso. Aqui eu não estou falando só de produtos novos. Você tem, por exemplo, a revolução na medicina. As pessoas começam a viver mais e melhor com base nisso. E Westeros é uma sociedade bem estagnada mesmo em termos de tecnologia. Tudo igual aos últimos 8 mil anos. A gente tem evidência até de regresso tecnológico. Então tinha as espadas de aço valeriano, que tem algumas lá na história, algumas pessoas têm, só que ninguém mais sabe como forjar. Então era um conhecimento que se perdeu. O conhecimento está concentrado em meia dúzia de pessoas, que são os tais dos mestres. Os livros, que é onde está codificado o conhecimento, eles estão todos num lugar que chama da Citadela, que é onde os mestres vão lá para estudar. E tem os archmasters lá, que são as pessoas que ensinam esses mestres. Então todo o conhecimento está lá, ele não está disseminado na população. Então é muito difícil você usar o conhecimento para produzir conhecimento novo e coisas novas. Além disso,
Se você descobre uma coisa nova, você não é remunerado para isso, você é até punido. A remuneração para quem inova nessa sociedade, ela não existe. Então não é de surpreender que está tudo estagnado lá. Agora vamos ver o que acontece, né, no último episódio, se vai ter alguma coisa que vai sinalizar que Westeros vai virar a Inglaterra do século XVIII. Fala aí o que você achou, deixa um comentário aqui para nós, curte, compartilha o nosso conteúdo, dá uma olhada no nosso canal aqui no YouTube, a gente tem o site também, porquê.com.br, tá cheio de conteúdo lá, manda um comentário e a gente responde. Um abraço!